59. Como proceder e fazer boas escolhas? Como fazer boas escolhas diante das influências dos maus espíritos que nos cercam? Muita gente diz assim: eu não consigo. A influência é muito ruim, é muito pesado. E a espiritualidade vem nos dizer: estamos rodeados dos espíritos que nos influenciam neste ou naquele sentido. Então não existe só uma influência. Existem dois caminhos: o caminho do bem, o caminho do mal. Jesus nos fala sobre essa questão no Evangelho. É a porta larga e a porta estreita. Então somos influenciados tanto num sentido como no outro sentido. Temos sempre o livre-arbítrio para nos guiar na escolha. E felizes seremos se preferirmos o nosso gênio bom. Então, a opção, quem vai fazer somos nós. As escolhas somos nós que fazemos. Se escolhemos a porta larga, encontraremos o caminho da perdição. Encontraremos o sofrimento em nossas vidas. Se escolhermos a porta estreita, sentiremos dificuldade no início. Isso é muito importante a gente falar sobre essa questão. Porque para sair do lodaçal dá trabalho. Nós nos encontramos na lama. Estamos todos melados de lama. Para limpar tudo aquilo que nós nos emaranhamos ao longo da nossa existência, e muitas vezes não é só existências passadas, são a própria existência que estamos vivendo nessa vida. É preciso perceber que Deus não nos condena, mas quer o arrependimento sincero. Não adianta ficarmos remoendo o passado de dor e entrando em processo de remorso, de culpa e não fazendo nada, porque a culpa e o remorso nos paralisa no meio do caminho. Mas é preciso para que a gente avance, é preciso a gente voltar. Não tem como deixarmos aquilo para lá, tentarmos apagarmos da memória tal situação, porque a situação houve. Está na memória espiritual nossa. Os acontecimentos ruins das nossas vidas também nos servem de lições de aprendizado para não cairmos. Vamos supor, fizemos algo que não nos perdoamos. Perdoar não é deixar para lá. Perdoar é fazer uma avaliação justa da situação. É revermos a situação. Bem, eu errei muito. Eu fiz muita bobagem em minha vida. Então eu vou refletir diante de todas as bobagens que eu fiz. Eu não quero mais vivenciar tal situação em minha vida. Se eu não voltar atrás e não perceber as bobagens que fiz e por que fiz, eu vou cair novamente. Eu vou fazer as más escolhas novamente, porque não houve a volta. Veja bem, acontece isso na nossa passagem. Os espíritos contam, são humanos, que os espíritos, no momento de perturbação, no momento que voltam ao mundo dos espíritos, recordam de acontecimentos de sua vida. Não é de todos os acontecimentos, mas os acontecimentos principais. Fatos que fizemos que havia fugido da memória, que fizemos a fuga para não mais lembrar daquele fato. Aquele fato vai ser lembrado no momento. Porque é necessário que lembre. Porque precisa haver o arrependimento do espírito. Porque muitas vezes a pessoa quer simplesmente recomeçar, mas não quer limpar. E recomeçar estando sujo não dá. Eu preciso, primeiramente, limpar aquela situação. Tirar de mim tudo que se encontra dentro de mim, para eu poder
paralisar é quando você não aceita. Eu não aceito que errei. Oi, por que não aceitar? Alguém é perfeito? Ninguém é perfeito. Nós vamos errar, nós erramos, isso faz parte do próprio crescimento espiritual, do próprio aprendizado. Não estamos acatando o erro com isso. Estamos dizendo que nós não podemos entrar na negação do erro. Porque quando nós entramos na negação, nós não queremos encarar o erro. E quando não encaramos de frente os nossos erros, nós não nos modificamos, porque não ocorre o arrependimento sincero. Então vai doer. O reconhecimento, o arrependimento dói profundamente no espírito. Porque foi algo negativo que nós fizemos, nós ferimos os nossos semelhantes. Porque às vezes não damos conta, passa, eu não quero nem me lembrar daquela situação, foi tão horrorosa, eu fiz algo tão horroroso, mas você não fez uma análise. Você não percebeu o quão grave foi aquela situação. E enquanto você não perceber, você fica se colocando de vítima. Você fica no sentido de que você é injustiçado perante a lei divina. E você fica no círculo vicioso, pedindo aos espíritos para que alivie a sua dor, mas que você não foi a fundo e percebeu o ponto central dos seus defeitos. Porque existe um ponto central. Eu errei por algum motivo. É a minha vaidade tola, é meu excesso de orgulho, é meu poder desvairado, é minha ira, é porque eu sou uma pessoa irritadiça. Eu preciso perceber, eu preciso sentir o mal que eu fiz ao meu irmão. Porque eu preciso me colocar no lugar dele. Porque muitas vezes nós fizemos mal ao outro e nós nos colocamos no sentido de vítima. Porque eu é que sofro. Muitas vezes a pessoa, mas quem está sofrendo sou eu. Mas você ama o outro. E você acha que o outro não sofreu com o mal que você fez ao outro? Sofreu muito mais do que você. Porque o outro não merecia sofrer, e você merecia, porque você está fazendo mal. E nós nos colocamos de pena de nós. Nós entramos num processo, muitas vezes, de um círculo vicioso e doente, de muita pena de nós. Temos tanta pena de nós, que nós achamos que a vida está sendo injusta conosco. E quando acreditamos que a vida está sendo injusta conosco, nós estamos contra Deus. Nós estamos acreditando que Deus é injusto. Acreditar que Deus é injusto é dizer que Deus é imperfeito. E Deus é amor. Deus é Pai. Deus quer a nossa felicidade. Mas para encontrarmos a felicidade, temos que ir lá no fundo da questão. Temos que pensar. Temos que refletir. E se pedirmos aos nossos anjos bondosos que nos mostrem onde nós erramos, vai vir. É porque nós não queremos encarar isso. Nós não queremos saber o que fez de errado. Nós queremos a nossa vida boa. Nós queremos ser felizes, custe o que custar, mas ninguém vai ser infeliz enquanto fizer a infelicidade do seu próximo. Não tem como. Não tem como. Então, temos que voltar, temos que ir buscar, porque fomos nós que fizemos a escolha errada. Como é que vamos fazer? Nós entramos pelo caminho errado. É um labirinto. Entramos por ali, saímos por acolá, fomos para outro lugar, daqui a pouco a gente não sabe o caminho de volta. Entra em uma mata. Se alguém entrar em uma mata, não consegue sair depois, vai ficar perdido ali dentro. Somos nós, com as opções que nós vamos fazendo ao longo das nossas vidas. Nós entramos nessa mata, nessa floresta, e nós ficamos perdidos ali. E precisamos avaliar, precisamos nos concentrar. O que foi? Qual o caminho que eu tomei? Porque senão eu não consigo voltar. Voltar para caminhar. Voltar para tomar rumo no sentido do bem, para pegar a estrada luminosa de Jesus. Que é justamente essa porta estreita. Por que ele disse que é uma porta estreita?
Porque é a porta mais difícil. É a porta da renúncia dos nossos erros. É a porta do reconhecimento de quem somos nós e muitas vezes é muito doloroso para o espírito reconhecer que não é tão bom quanto ele imaginava que era. Tem uma frase, eu não sei, parece que é do Luther King, que diz assim: para se ter um inimigo, basta se dizer a verdade. E é verdade. Nós detestamos a verdade. E esquecemos de uma frase de Jesus: conhece a verdade, e ela vos libertará. E os espíritos bons, se nós pedirmos a eles, vão nos dizer a verdade. Nós não queremos saber a verdade. Nós queremos que os espíritos digam que nós somos criaturas tão boas, tão maravilhosas, e nós não vamos escutar tal coisa se estivermos errando. Eles vão se afastar de nós justamente para que nós sintamos a sua falta com a aproximação dos maus em nossas vidas, para que a gente desperte, seja humilde e reconheça que nós estamos distantes dessa verdade. Então, muitas vezes, quem fala a verdade é o ruim, é o chato. Por quê? Porque esse está tentando nos despertar. Esse está tentando nos mostrar essa porta estreita, que é uma porta difícil. Todos os espíritos que vieram pregar a verdade foram desprezados, foram caluniados, foram perseguidos. Nenhum foi aceito na sociedade humana. Porque a sociedade humana, segundo Jesus dizia, são os fariseus. São os fariseus que gostam de utilizar da hipocrisia, e nós gostamos da hipocrisia. Nós fingimos que detestamos hipócrita. O que é hipocrisia? É falsidade. Muitos dizem: eu detesto falsidade, mas vive a falsidade. Porque basta tentar alertar aquela criatura sobre os seus erros, que a criatura fica com muita ira, fica com muita raivinha e se distancia de Deus. Então, para chegar a essa verdade, precisamos mergulhar dentro de nós, precisamos realmente ir na fonte. A fonte está em nós. É o ponto fraco que nós possuímos, ou um ou vários.